Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar agora o projeto Café com Filosofia. É uma edição onde nós vamos abordar as contribuições da história e da sociologia face à pandemia. Vou convidar aqui o meu amigo Hamilton, que vai participar também desse debate. Ótimo! Já estou vendo aqui alguns rostos conhecidos: Ramires, Maria Rosa, Wolf. Vamos começar esse debate. Estou aguardando a entrada de Hamilton. Esse é um projeto onde nós vamos. Nosso objetivo é fazer uma reflexão interdisciplinar sobre a pandemia. Nas edições anteriores, nós buscamos refletir sobre essa crise muito a partir da filosofia, da psicologia, bem como também da geografia e das representações sociais. Hoje, especificamente, nós vamos utilizar as contribuições da história e da sociologia. Então vamos aguardar nesse momento a entrada de Hamilton para começarmos o diálogo. Mas eu percebi pelos comentários que o som está ok, né? Pinheiro, grande professor de educação física do Kleber Pacheco. Muita saudade de ti. Estamos aqui aguardando ainda a entrada de Hamilton. E vou aproveitar a oportunidade para apresentá-lo. Hamilton, ele é um sociólogo, fotógrafo, cientista político. Nós nos conhecemos no Quilombo do Quinguma, realizando algumas atividades socioeducativas, entre elas o turismo de base comunitária. E a partir de então se estabeleceu uma relação de trabalho, de amizade, e é uma honra poder dialogar com ele nesse momento tão peculiar que a humanidade vivencia, né? Então acredito que essa noite vai ser uma noite muito rica em termos de troca de ideias e reflexões sobre o momento atual. Mariana Cardoso, obrigado pelas contribuições, felicitações. Façam perguntas. Estamos aqui nesse retiro reflexivo e a nossa missão enquanto educador é democratizar o conhecimento. Manuela, minha aluna, minha ex-aluna do Kleber Pacheco, hoje estudante de letras da UFBA. Excelente aluna, muito dedicada. Bruno, que fez na última edição uma live muito rica com Hamilton, trazendo elementos da economia para pensar todo esse processo que nós estamos vivendo. Daphne, vice-diretora da Escola Municipal do Quingoma, obrigado pela presença. Hamilton ainda não se conectou. Será que aconteceu alguma coisa? Olha, representantes de Areia Branca, Gildete, a sua irmã, Gisélia. Eu tenho um profundo respeito pelas lideranças de Areia Branca, do Quingoma, e o trabalho que vocês realizam nessas duas comunidades realmente é um trabalho de grande dimensão social. Bom, talvez tenha acontecido alguma dificuldade técnica em relação a Hamilton, mas podemos começar e aí depois tentamos fazer um segundo momento. Bom, então vamos lá. É assim mesmo, uma live, né? Então, pode ter acontecido alguma coisa com ele. Vamos começar. Me ajudem a fazer essa... Não é uma aula, não é uma palestra. Não vai ser possível aprofundar muito nas questões por conta do tempo. Mas eu acredito que podemos fazer um diálogo muito fecundo
né? Sobretudo a partir das contribuições de vocês. Bom, a história, enquanto filosofia do exemplo, enquanto uma ciência que busca analisar criticamente as ações humanas no decorrer do tempo, ela pode nos oferecer pistas para compreender esse momento atual. E aí, nesse sentido, eu gostaria de trazer uma síntese em relação à história de 3 grandes pandemias. A princípio, eu vou falar sobre a peste negra, que aconteceu em meados do século XIV e que chegou a matar 1/3 da população europeia. Imaginem, 1/3. E evidentemente que muitos camponeses foram mortos e a peste negra contribuiu para radicalizar as revoltas camponesas que levaram ao desgaste do mundo atual, do mundo feudal, né, do sistema feudal no final da Idade Média. Então, a partir disso, o que nós observamos, né? A peste negra ela se propagou muito por conta das péssimas condições de higiene e de habitação das cidades medievais, que eram cidades muito sujas, né? E é interessante destacar que, na época, muitas pessoas acusaram os judeus de terem sido responsáveis pela propagação da peste negra. E fazendo um paralelo com a atualidade, quando nós observamos os Estados Unidos acusarem, por exemplo, a China de ter criado o coronavírus, né? Isso demonstra que esse jogo político acompanha a história. Ou seja, história e política sempre andam de mãos dadas. Então, pensar a partir disso, né? Que realmente nós devemos extrair desse processo histórico ligado à peste negra uma lição. Ó, Milton chegando. E aí, meu amigo? Foi um probleminha técnico que você ficou empolgado e não me chamou para conversa. Faz parte, é porque é a minha primeira live, ainda estou me adaptando a esse sistema. Mas eu já fiz uma apresentação em relação a você, comecei a falar um pouquinho sobre a peste negra. Inclusive, eu disse que a peste negra contribuiu para o desgaste do mundo feudal e ela se propagou muito por conta das péssimas condições de higiene e habitação das cidades medievais, né? Ela surge na Ásia, mas chega na Europa através das rotas comerciais e marítimas. E refletir também, Hamilton, fazendo um paralelo com a atualidade, quando a gente vê essa discussão entre os Estados Unidos e a China, quando os Estados Unidos acusam a China de ter produzido o coronavírus. Exatamente. Isso realmente é algo absurdo, né? Porque não tem respaldo científico. A gente observa, falei que muitos judeus foram, no contexto lá da Idade Média, eles foram acusados de terem sido os principais responsáveis pela transmissão da peste negra, sendo que, na verdade, a peste negra, a bactéria da peste negra, ela era transmitida para os homens por meio das pulgas dos ratos contaminados. E hoje nós observamos também, na atualidade, muitas pessoas contaminadas pelo Covid-19, e essas pessoas estão sendo hostilizadas nas ruas, sendo tratadas, às vezes, com desrespeito, como observamos, por exemplo, aquela cena que aconteceu dentro do ônibus, né? Uma coisa assim lamentável. Sim. Absurdo. E a gente precisa refletir sobre isso também, porque as pessoas contaminadas, elas precisam ser acolhidas, precisam, na verdade, de todo o nosso apoio, amparo e amor, né? Então, meu amigo, começamos aqui essa discussão e eu tenho certeza que você vai deixar muitas contribuições, né? Estou aqui ainda nas considerações iniciais e eu e a Milton vamos estar fazendo esse bate-bola ao longo dessa live. Não é isso, meu amigo? Com certeza. Estamos juntos. Valeu, Hamilton. Pois então, mas a pergunta básica que nós temos que fazer é a seguinte: qual é a experiência histórica que nós podemos extrair da peste negra? Logo após a peste negra, nos séculos posteriores, começou a haver um debate muito fecundo na Europa
sobre a importância da limpeza das cidades, né? Então, questões como o saneamento básico começou a vigorar nos debates públicos com muita força, né? Então, acredito que isso foi um saldo positivo dessa experiência extremamente traumática e dolorosa. E aí, dando continuidade a essa linha do tempo, no século XV e XVI, já na Idade Moderna, eu gostaria de destacar um fenômeno que é pouco comentado, que é em relação à guerra biológica no contexto do expansionismo marítimo comercial. Nós sabemos que em 1492, quando os europeus chegam na América, eles trazem também a gripe e a varíola. E essas doenças foram responsáveis pela morte de milhares de comunidades indígenas. E eu sempre me perguntava, Milton, já ainda, né, nos meus anos de estudante de história, como, Milton, um grupo pequeno de europeus conseguiu, em certa medida, dominar uma grande quantidade de civilizações indígenas, civilizações antigas, ancestrais, né? Eu sempre essa pergunta. E, evidentemente que houve muita resistência, mas os indígenas, eles conheciam o território, em maior número, foram, assim, em certa medida, dominados pelos europeus. Lógico, nós podemos falar da superioridade bélica, nós podemos falar da aliança com tribos rivais, nós podemos falar da utilização da religião como fator de dominação, mas não podemos deixar de falar da guerra biológica. E há relatos históricos que afirmam que quando os europeus chegavam em uma determinada tribo, boa parte daquela tribo já tinha sido morta, dizimada, né? Então é importante a gente trazer essa reflexão histórica. E dando continuidade a essa linha do tempo que nós estamos construindo, chegamos no século XX, na gripe espanhola, que acontece no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, as cidades europeias, né, fazendas, fábricas já bem destruídas, e a gripe espanhola, há uma hipótese de que ela surgiu nos Estados Unidos, mas o dado concreto é que ela matou mais pessoas do que a própria Primeira Guerra Mundial. Né? É verdade. É verdade. Evidentemente que o cenário de guerra favorece a propagação de vírus e bactérias. E no caso da gripe espanhola não foi diferente. Nós observamos muitas pessoas em pequenos espaços, elevado índice de estresse emocional, pouca higienização. Então, tudo isso favoreceu a propagação da gripe espanhola. Mas, novamente, a outra pergunta que nós temos que fazer: qual a experiência que podemos extrair, qual a aprendizagem que podemos extrair dessa experiência histórica? Naquele contexto, as cidades que investiram no isolamento social rígido, certo? Tiveram menos mortes e puderam desenvolver a retomada econômica de forma mais rápida. Então, isso, Hamilton, é uma lição que podemos extrair dessa experiência dolorosa que foi a gripe espanhola. E aí, meu amigo, chegamos no século XXI com a pandemia, né, provocada pelo coronavírus, esse vírus ainda totalmente desconhecido e que afeta todas as dimensões da vida humana. Né? Eu acredito que nesse momento todos nós estamos sendo afetados pelo sentimento do medo, né? O medo de perder um ente familiar, o medo de perder o trabalho. E gostaria de passar a palavra para você, a partir das minhas considerações iniciais, fazendo a seguinte pergunta, né, Hamilton? Me parece que o nosso projeto de humanidade não deu certo, né? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os que estão chegando aí, o pessoal que já chegou, agradecer ao seu convite, né, o Café Filosófico, ao Nery, que está chancelando tudo isso. E vou tentar aqui fazer, né, minhas considerações, fazendo esse bate-bola com você. Na verdade, essa pergunta que você fez, ela me lembra muito uma conclusão que alguns artistas no começo do século XX, né, ali pós Primeira Guerra Mundial, fizeram. Eles chegaram a uma conclusão que chegaram com a exclamação dizendo assim: a civilização fracassou.
Mas o que acontece? O que eu posso fazer um apanhado nisso tudo é o seguinte. Nós fizemos assim vamos fazer novamente uma linha do tempo bem rápida, né? A nossa ideia aqui não é dar aula de história, mas fazer algumas considerações aqui em relação a essa linha do tempo. Nós tivemos aí 15, 16 séculos de Idade Média, né? Conhecida como a Idade das Trevas. Obscurantismo total, sofrimento total, né? Um homem que praticamente não existia. Havia um anseio no final dessa Idade Média de uma renovação. E, de certa forma, ela meio que, não sei se ironicamente, né, no sentido negativo, ela findou com a peste negra. Como você bem colocou, morreram milhões, e ali foi mais ou menos um marco, né, de virada de idade, de transição do homem. Ou seja, nós saímos da Idade Média e adentramos ali a Idade Moderna. É preciso que fique claro que, né, quando nós falamos assim, uma passagem da Idade Média para a Idade Moderna, essas passagens não costumam ser assim específicas e detalhadas. Ou seja, hoje, né, termina a Idade Moderna, Idade Média e começa a Idade Moderna. Não, há uma transição lenta e gradual com o passar do tempo. Mas os historiadores, né, costumam meio que sinalizar que mais ou menos ali a peste negra ela serviu como esse rito de passagem, digamos assim, simbolicamente falando, para a Idade Moderna. E nessa chegada da Idade Moderna, havia sim um anseio, né, de um novo homem, de uma nova sociedade. Ora, depois de 15, 16 séculos de sofrimento total, essa sociedade ansiava por mudanças. E assim, ela adentra essa Idade Moderna com esse anseio, com essa esperança de que um novo surgiria. E, de certa forma, depois dessa tragédia que foi a peste negra, podemos dizer assim, em 3 campos que eu anotei aqui, que seria o campo político, o campo artístico e o campo da ciência. A chegada da Idade Moderna, no final dessa Idade Média, sinalizar, a gente pode observar a chegada do Renascimento, né? Do ponto de vista político, ela trouxe, direto ou indiretamente, ela influenciou bastante a Revolução Francesa. E do ponto de vista científico, ela traz, né, essa Idade Moderna, ela traz o Iluminismo. Nesse bojo e nessa entrada, que inclusive surge, né, as ciências sociais, a sociologia, que vem para tentar, né, meio que explicar o que estava acontecendo. Eu repito, isso não é uma coisa que aconteceu assim em 2, 3 dias, aconteceu em uma semana. Isso foi todo um processo que levou ali décadas, né? Uma coisa que foi processual. A gente pega assim na história só para sinalizar. Pois bem, chega essa Idade Moderna, né, com a ideia de que uma nova sociedade surgiria, um novo homem surgiria, um homem que iria se basear pela ciência, um homem que iria se basear, né, por racionalismo, que iria se basear pelo humanismo, né, já que nós não tivemos isso na Idade Média. Esse homem, como eu havia dito, ele praticamente não existia, ele foi completamente subjugado. Então, a Idade Moderna seria assim, um ar puro, ou seja, vamos agora respirar, vamos agora ter uma nova era, né, de uma nova sociedade. Então, partindo desses 3 pontos, que na área artística surge o Renascimento, com as grandes obras, com os grandes artistas, do ponto de vista da política, influenciou a Revolução Francesa, que também prometia trazer ideais de liberdade, igualdade, fraternidade para todos. E do ponto de vista científico, nós temos aí o Iluminismo, com, né, a ciência falando mais alto, tudo sendo provado, tudo sendo explicado, a Terra é redonda, as leis da gravidade, Nicolau Copérnico, né, Giordano Bruno, fantástico. Tudo bem, a coisa andou. Mas, né, como você bem colocou, lá pelo final do século XVIII, XIX, mais ou menos por aí, surge também, do ponto de vista financeiro, nesse período, o capitalismo, né, que começou com o capitalismo mercantil, das grandes navegações, depois, já pelo século XIX, XVIII, XIX, surge aí a Revolução Industrial,
né? E aí já se observava um certo desgaste dessa, digamos assim, utopia ou desse desejo. O que é um certo desgaste? A coisa não estava andando como a sociedade ansiava, né? A coisa já não estava andando, né, como era o esperado. E aí entra, já no começo do século XX, entra aí, né, a gripe espanhola. A gripe espanhola dizimou, como você bem colocou, milhões de pessoas. Foi uma pandemia também de nível, sabe, estratosférico. A comunidade médica, inclusive, cita que a gripe espanhola, ela nunca foi a maior gripe, inclusive, por enquanto, a maior pandemia, né, da história da medicina, e dizimou grande parte da população. E aí ela demonstra, né, que as coisas também já não estavam, né, muito bem. Ou seja, nós estávamos tendo um pouco do mesmo. Entendeu? Sim, sim. E aquele projeto que a sociedade tanto ansiava, daquele novo homem, daquilo tudo, não estava indo muito bem. Mas, né, se deu a pandemia, inclusive um dos ilustres da sociologia, o Max Weber, morreu nessa pandemia, né, na gripe espanhola, né? Nós temos um Bom, presidente enfim, que foi Rodrigo Alves, né? sim, aqui nós tivemos a perda do nosso presidente, Rodrigues Alves, era para o Brasil, também morreu da gripe espanhola. Enfim, então a coisa já não estava muito, muito legal. Bom, e aí surge a tentativa de que, bom, novamente precisamos, a sociedade ansiava por outra mudança. Devemos mudar de novo. Precisamos mudar, porque ninguém sai, né, a mesma pessoa depois de uma pandemia desse nível. A mesma coisa que nós estamos ouvindo hoje. Essa fala já era uma fala já do começo do século XX. Ninguém sai de uma pandemia de nível mundial a mesma pessoa. A sociedade não pode ser a mesma. Olha aí. Veja se não são frases que nós estamos repetindo hoje, né? A esperança de que precisamos mudar, não dá para continuar como está. Pois bem, então começa aí surgir os primeiros indícios do quê? De uma pós-modernidade, ou seja, seria novamente a esperança de que nós poderíamos mudar a sociedade depois de uma pandemia, de uma tragédia nesse nível, nós poderíamos ter uma nova sociedade, toda aquela velha, aquele velho discurso que foi dito entre a Idade Média e a Idade Moderna. Né? Começamos a repetir isso, começamos a nos questionar como seres humanos. Né? Um ser humano que já estava explorado pelo capitalismo industrial, um empobrecimento absurdo. A gripe espanhola matou muita gente também por causa do empobrecimento da população. É preciso que fique claro que grande parte, ou a maior parte das pessoas que morreram na gripe espanhola eram pobres, certo? Morreu, ela não escolheu, ela escolheu, matou ricos e pobres, mas a maioria era pobre. Por quê? Pelas condições precárias que aquela sociedade estava vivendo. Quer dizer, repito, estávamos tendo mais um pouco do mesmo. Pois bem, então se ansiava essa modificação e aí começou a observar-se novamente todo aquele processo lento e gradual da chegada de uma nova era. E aí se ansiava a pós-modernidade. Jogamos novamente a esperança para uma nova era. Vamos tentar uma nova era, ver se dentro da pós-modernidade, ou seja, depois da modernidade, se a gente consegue novamente ter esse ideal de uma vida boa, uma vida melhor para todas, uma vida digna para todos, lograr o êxito. Pois bem, aos poucos teve a final da Primeira Guerra Mundial, teve aí a gripe espanhola, e aí se começa a observar alguns sinais de mudança, de fato. E aí, essa pós-modernidade, ela traz, dentro dessa, em primeiro plano, na parte política, em primeiro momento, o welfare state, ou seja, o estado de bem-estar social, principalmente depois da Segunda Guerra. Grande parte da Europa estava destruída. Do ponto de vista artístico, você tem a chegada do expressionismo, principalmente o expressionismo alemão, e do ponto de vista da ciência, nós tivemos aí um desenvolvimento da ciência, né, com a invenção, principalmente a ciência do ponto de vista da área da saúde. Ou seja, e também o seguinte,
os países começaram a tratar, depois da gripe espanhola, os países começaram a tratar a saúde pública, né, com mais atenção, porque não existia saúde pública. Sim. Entendeu? Inclusive, o Ministério da Saúde brasileiro, ele surge, né, fruto da gripe espanhola. Então, ele surge nesse período. E não existia essa... Exatamente. O Ministério da Saúde surgiu depois da gripe espanhola. Então, os outros países também passaram a tratar a saúde pública de uma outra forma, né, de uma forma mais séria. Né? O Estado passou a cuidar disso. Pois bem, adentramos lá, vamos nós novamente numa tentativa, uma nova tentativa de fazer uma nova sociedade, de surgir um novo homem muito mais humanitário. E aí isso perdurou relativamente bem, do meu ponto de vista, até ali os anos 50, 60. Agora, veja bem, isso é muito importante. Esse período digamos assim, de bem-estar social, ele foi observado naquele eixo ali, Europa, Estados Unidos. Olha aí. Sim. Porque se você me perguntar, professor, mas esse estado de bem-estar social, esse progresso, essa melhoria se deu no planeta como um todo? Nada disso. É importante fazer essa ressalva. Exatamente. Nos países periféricos, a miséria, o empobrecimento, né, e a exploração do homem pelo capital continuavam o mesmo, pelo modo de produção capitalista continuavam o mesmo. Né? O empobrecimento dos chamados países periféricos. América Latina, América Central, África, uma parte da Ásia. Esse estado de melhoria se deu naquele eixo Europa e Estados Unidos. E isso perdurou aí mais ou menos até os anos 50, 60, 70. E aí sai esse estado de bem-estar social e entra o que já conhecemos, o neoliberalismo, que aperta mais ainda a questão da exploração do modo de produção capitalista na sociedade. Ora, é fácil de você perceber, na medida que você tem o modo de produção capitalista apertando quem já está nessa condição de conforto, imagine quem já estava numa condição de empobrecimento, como é que fica? Dança completamente nessa história. Quem já era pobre fica mais pobre ainda. E aí, no campo de vista científico, nós tivemos um desenvolvimento das tecnologias, né, que todos sabem, né, as redes sociais, internet, computadores de ponta, houve esse progresso sim, né, o que podemos dizer. Do ponto de vista artístico, nós tivemos aí a chegada das redes sociais. Ora, quem de nós, tanto eu quanto você, que somos uma outra geração, poderia imaginar, lá em dezembro, que foi logo ali, que hoje, em maio, nós estaríamos aqui fazendo uma conversa dessa num smartphone? Jamais. Sim. Né? É verdade. Inclusive apanhando aqui com a tecnologia, porque nós não temos essa habilidade, né? Não é a nossa geração, é dessa geração recente. Isso já agora, é a pós-modernidade, né? Exatamente. E além do que você colocou, pegando aí o bojo das suas reflexões, me parece que a pandemia atual, ela tem um elemento que é muito peculiar, porque Sim. ela atinge diretamente o modo de produção capitalista, né? Essa sociedade urbana, capitalista, industrial, que foi construída ao longo da modernidade, ela tem todos os seus fundamentos tensionados, né? Então, esse modo de produção que busca caracterizado por uma produção ilimitada, pelo consumo exacerbado, ele levou, ao longo da modernidade, características, consequências muito negativas, né? Exatamente. Aí podemos falar da destruição do meio ambiente, do reforço das injustiças e desigualdades sociais, o individualismo. Então, acredito que essa crise ela pode nos oferecer, e aí eu estou falando muito a partir do meu olhar, talvez um olhar um pouco otimista, utópico, uma possibilidade de transformação, né? Uma possibilidade de renovação. Eu acredito que nesse retiro reflexivo que nós estamos imersos, precisamos exercer o máximo possível a reflexão, o autoconhecimento,
e pensar outras possibilidades civilizatórias, outras formas de nos relacionarmos com o outro, com a natureza, com nós mesmos, né, tendo em vista a construção de uma sociedade mais humana, fraterna, Sem pacífica, dúvida. ecológica. Né? Esses momentos são muito importantes, que é justamente isso. O que, quando você coloca aquela pergunta, né? E aí a humanidade, né, nossos projetos fracassaram. Eu não quero ser de jeito nenhum pessimista, né? Mas o que se coloca é que novamente estamos nós na mesma situação de séculos anteriores, justamente clamando por essa mudança. Então, o que se observa é que a sociedade já está esgotada há muito tempo com esse modo de vida que nós estamos tendo. E o que observo é que na sociedade pós-moderna, essa mais recente que nós estamos aqui, digamos assim, mais mergulhados agora, recentemente, ela tem um agravante. Ela tem um agravante porque ela desumanizou mais ainda, né, esse ser humano, fazendo um distanciamento total, uma desumanização total, né? E também se colocando uma destruição absurda do meio ambiente. Ora, minha avó já dizia, você não pode cuspir no prato que você come. Nós só temos esse planeta, não temos outro planeta. Se esse planeta acabar... A gente se descolou da natureza, né? Sem dúvida. E aí, um grande professor de filosofia lá da UNEB, Luciano Santos, ele fala que o homem se transformou, na verdade, no vírus da natureza. Entendeu? Exatamente. Exatamente. E, além do mais, é o seguinte, então você tem aí olha que combinação extremamente perigosa. Você tem um homem se distanciando do outro homem, né, como seres humanos, um individualismo levado ao extremo, uma ganância levada ao extremo, num processo de empobrecimento, porque quando essa pandemia chega agora aí, ela só vem, digamos assim, desvendar e mostrar um processo que já estava se dando. O planeta já estava num processo de devastação, de degradação há muito tempo. Isso já vem rolando. Então, o que a pandemia traz é mostrar algo que já estava acontecendo, né? Agora, de uma forma muito mais dolorosa. O que se cobra agora, o que nós vamos fazer depois disso. Verdade, verdade. E até com base no que você acabou de dizer, vivenciamos um mosaico de crises, né? A crise sanitária, a crise econômica, política, educacional, ambiental. E aí nós temos um governo ultra-reacionário, totalmente despreparado do ponto de vista político, ideológico, diplomático, que fomenta um discurso de ódio, que relativiza, né, as contribuições da ciência. Então, temos ao mesmo tempo que defender a democracia, preservar os direitos humanos, defender a conservação da natureza e pensar numa retomada econômica sustentável, né? Estamos aí no meio de uma tempestade e os desafios são múltiplos, né? São complexos. Sem dúvida. Nós como Brasil, nós temos dois problemas, que é resolver esse problema, tentar administrar, resolver acho difícil, mas administrar esse problema da pandemia, como também nós temos as nossas mazelas, digamos aqui, locais, né? Que já viemos de um processo de colonização, de exploração. O país nunca se firmou como nação, sempre com altos e baixos. Ultimamente, nós adentrou aí um grupo político que vai para uma extremidade, e nós sabemos que a inteligência não está nem na extrema direita nem na extrema esquerda. A inteligência está no meio, no equilíbrio, né? Então, o que acontece? Nós temos um grupo que se radicalizou pela uma extrema direita, com planos loucos, inclusive tentando achar que a Terra é plana. Quer dizer, eu não vou nem entrar em detalhes, mas um projeto meio louco e não é sério. E não atende às necessidades do país, e não vai atender. E realmente isso é preocupante. Eu não sei se você tomou conhecimento de um novo estudo da USP, que coloca já o Brasil como como epicentro da pandemia no mundo, né? Sim. E a gente sabe que a letalidade dessa pandemia nas comunidades favelares, ela é muito maior.
E aí, nesse sentido, eu até selecionei aqui alguns dados. Então, por exemplo, 31,3 milhões de pessoas no nosso país não têm água encanada, né? Então, vendo um pouco a realidade de algumas comunidades negras aqui de Lauro de Freitas, como Quinguma, às vezes falta água Sim. no Quinguma. Estamos aqui em pleno século XXI, né? Então, como Exato. falar em limpeza, isolamento social, em um contexto social tão adverso, né? É verdade. E aí nós temos aqui também um outro dado que eu acho que é muito significativo. 11,6 milhões de pessoas vivem em moradias irregulares e superlotadas. Ou seja, 3, 4, 5 pessoas compartilhando o mesmo quarto, né? Então, a nossa realidade social ela é muito injusta e desigual. Muito, por exemplo, muito, a nossa cidade de Freitas, Bahia, nós ainda não temos saneamento básico. Os nossos rios estão poluídos. É uma poluição que a gente sabe que é doméstica, industrial. E há, nesse momento, uma necessidade de falarmos sobre isso também, né? Porque não podemos deixar de falar sobre o saneamento básico no contexto de uma crise sanitária. Lógico. Você vê que, com esses dados que você traz, vem corroborar com aquilo que eu estava falando. Nós, no Brasil, nós temos nossas peculiaridades, porque nós temos elementos que beiram a Idade Média. Veja só. Quer dizer, você não ter uma coisa básica que é água, isso beira a Idade Média. Nós temos elementos no Brasil de Idade Média, Idade Moderna e Idade Pós-Moderna. Às vezes, Tássio, o cúmulo do absurdo, às vezes nós temos essa situação no mesmo bairro. Nós temos pessoas no mesmo bairro que moram em prédios inteligentes, de uma tecnologia extrema, e logo ali adiante você tem uma pessoa morando em um barraco, você colocou as 5 pessoas, você foi até gentil, já se colocou aí, essa semana eu vi 12 pessoas em um cômodo que não tem água, e sem água em cima de uma vala. Então, quer dizer, isso no mesmo bairro. É lógico, não é preciso ser muito inteligente para ver que isso não vai dar certo e vai explodir e está explodindo ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo. Isso é uma situação insustentável. E a pandemia é mais uma oportunidade, né, que se tem para que se repense esse modo de vida, essa sociedade, esse projeto de sociedade que nós temos e que nós precisamos. Entendeu? Verdade. E aí, nesse sentido, eu acho muito importante a gente levar em consideração a sabedoria dos povos tradicionais, especialmente os quilombolas e os indígenas, porque esses povos, eles conseguiram estabelecer uma relação com a natureza baseada no respeito, na harmonia, né? Falávamos que o ser humano moderno, ele se distanciou da natureza e a considerou como objeto de expoliação. Então, por exemplo, para os indígenas e os quilombolas, a natureza é um ente sagrado, é uma extensão do corpo do cosmo. Então, a gente precisa beber mais dessas fontes sapienciais, tendo em vista a construção de uma outra sociedade, porque essa sociedade que nós vivemos, ela é insustentável em todos os sentidos. Né? É verdade. São 2 elementos que nós não podemos negligenciar, que é a questão da natureza e a questão da ciência. Na medida em que você tem um grupo de governo que retira verbas, né, de pesquisas científicas, você está dando um tiro no pé. Você está condenando o seu país a um obscurantismo, a um atraso, a um retrocesso, porque se você observar, quem que está segurando a peteca da pandemia? Os pesquisadores, e pesquisadores da área pública, não é da área privada. Você não tem nenhum pesquisador da Roche, do Laboratório Roche, do Laboratório Axé, do Laboratório BASF, pesquisando e procurando vacina e atendendo o pessoal. Você tem pessoas da área pública, são pesquisadores da área pública, são funcionários, são médicos da área pública. Então, isso não, você não pode chegar um dia, abrir a boca e dizer, não, queremos um Estado mínimo, nada de Estado mais na economia, nada de Estado mais na sociedade. Isso é um absurdo. Em nosso país é a universidade pública. Lógico. São as empresas. Não.
Não. As empresas estão dando colaborações específicas, pontuais. Mas quem está segurando é o quê? Saúde pública. Então, quer dizer, você não pode sair com uma conversa, né? Conversa mole aí para boi dormir, de que o Estado atrapalha, que o Estado é muito grande. Depende da área. Tem áreas em que o Estado é essencial, tem áreas em que o Estado é primordial. É ele que segura mesmo, entendeu? E é ele agora, inclusive, que está botando os R$ 600 na mão do pessoal para tentar segurar, e é ele que vai financiar a saída desse buraco. Porque, ou você acha, ou o pessoal acha que a Microsoft, a BASF, né, a Xerox, que vai tirar o país, né, vai financiar a retomada econômica do país. Ou alguém ainda é ingênuo de acreditar nisso. Quem vai ter que botar dinheiro para o país sair dessa retomada vai ser o Estado. Entendeu? E aí vai ser mais uma oportunidade, além disso, né, repensarmos nosso meio ambiente e nossa convivência uns com os outros. É verdade, meu amigo. São muitas discussões, diálogos, reflexões, né? E estou observando algumas interações. Sim. A Dilma colocou uma observação aqui de que a Segunda Guerra foi bem depois logicamente, foi bem depois da gripe espanhola. Mas na Segunda Guerra ainda tínhamos, digamos assim, entre aspas, alguns benefícios, algumas provocações que a gripe espanhola tinha dado, entendeu? Por isso que eu coloquei. Na Segunda Guerra, ela foi um evento também gigantesco de nível mundial, mas o que provocou realmente a tentativa de mudar alguma coisa foi a Primeira Guerra e a gripe espanhola. Entendeu? A Segunda Guerra ela foi uma consequência da Primeira, né? Um evento assim. Mas suscitou mudanças, o que desvendou, o pano que desvendou as mazelas da sociedade foram realmente a gripe espanhola, que se deu ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Como o Leandro Carnal pontuou recentemente, as guerras, as pandemias e as revoluções são os 3 grandes catalisadores da história, né? Sem dúvida, concordo plenamente com isso. Amigo, eu queria te pedir permissão para compartilhar um texto. Sim, claro, por favor. Que de alguma forma sintetiza um pouco esse nosso diálogo, né? É um texto simples, singelo. Gostaria de ouvir a opinião também daqueles que nos acompanham. E você queria falar alguma coisa antes? Não, eu queria dizer que se foi você que escreveu, então vem coisa boa por aí, porque você não dá ponto sem nó. Exceção rasgação de seda, viu? Esse aí sabe tudo. Esse aí sabe. Esse aí é pensador mesmo. Antes de você entrar na live, eu falei um pouquinho sobre como nós nos conhecemos, falei um pouco da sua formação, né? Evidentemente que não deu para falar do seu currículo completo, senão ia acabar o tempo da live. Oh, meu Deus. Ficou pequenininho. Mas vamos lá. Bom, é mais ou menos assim. São algumas reflexões que eu acho que sintetizam um pouco esse momento, né? Estamos confinados e o que a nossa consciência nos revela? Construímos a história com guerras. Destruímos a natureza como se ela fosse diferente de nós. Como se fosse possível viver sem contemplar sua beleza. Estamos confinados. E o que o nosso silêncio nos revela? Que um outro mundo é possível, onde o amor seja um mandamento de cada instante. Onde a paz, a única ideologia posta no horizonte. Onde a justiça seja o elo, a poesia, a ponte. Estamos confinados e o que a voz do outro nos revela? O outro é apenas a extensão da nossa vida. E a vida é muito mais do que guerras, epidemias e revoluções. Precisamos ouvir a voz do nosso coração. Estamos confinados e aquilo que foi revelado fez-se luz, silêncio e ação. Um novo mundo se descortina na fecunda poesia do coração. Então, é com essas palavras que
de alguma forma finalizamos esse nosso diálogo, né? Queria agradecer a todos os presentes. Estamos aqui interconectados nesse retiro reflexivo, buscando ao máximo democratizar o conhecimento, o saber, a informação, né? Hamilton é um grande amigo, uma pessoa que eu considero muito, um homem de valor. E dizer que o nosso projeto, né, o Café com Filosofia, é um projeto que nasce pelo desejo de construir um conhecimento que atenda, né, os anseios da sociedade. Então, fico muito feliz com esse momento de construção, de produção de saber. Né? Eu assino embaixo em tudo que você disse e lhe dou os parabéns pelo texto maravilhoso. O que eu digo, você não é apenas um professor, você é um educador na essência. Suas palavras são sempre muito pertinentes, né, e sempre é um alento para o coração. A ideia do nosso café filosófico, do nosso coletivo, é justamente trazer esses momentos, é justamente compartilhar esses momentos, é justamente, né, trazer um conhecimento fora daquela, e não me julguem mal, fora daquele ambiente extremamente academicista, né, rígido, mas um entendimento que seja, desculpe aí a redundância, um entendimento que seja entendível por todos. Né? Nós procuramos aqui trazer esse conhecimento para que todas as pessoas possam ter uma compreensão, possam fazer uma análise crítica, possam fazer certas suas considerações. A ideia nossa é essa. Quando nós fundamos o Café com Filosofia, são pessoas que pensam nessa mesma linha. Nós temos ainda aí Sayonara, nós temos a professora Nubia, a professora Sayonara, temos aí pessoas novas chegando, com a professora Dilma, temos a professora Bia, professora Miliane, professora Marca, enfim. É um grupo homogêneo que tem essa ideia de uma educação acessível, de permitir a acessibilidade a esse tipo de conversa, a esse tipo de educação, a esse tipo de conhecimento. Né? Eu me sinto muito feliz. Inclusive, na próxima live teremos um debate muito fecundo sobre educação em tempos de pandemia com Exatamente. Miliane e Marta, duas grandes profissionais da área de educação. Não para por aqui, não. Eu, aproveitando até a oportunidade, eu queria falar, só fazer uma citação de que eu não estou mais atuando em sala de aula, né, como professor ali regular, só faço participações assim, mas estou procurando fazer, eu comentei até isso com quem me conhece, continuar fazendo esse trabalho de educação, de conscientização, através da fotografia. Eu descobri a fotografia e aí transformei o meu Instagram, né, em uma galeria, não de simples fotos, não de paisagem, mas de conhecimento, de reflexão. Eu tento trazer essa fotografia, o pessoal brinca que é uma fotografia sociológica. Sim, mas é para que a imagem, já que nós estamos numa era de imagem, né? Então eu tento trazer imagens para que possamos refletir com textos, com legendas, para que possamos refletir em cima dessas imagens. E aí quem quiser me dar o prazer de uma visita e de considerações, de comentários, fiquem à vontade. É o meu Instagram, que é o @AmiltonCastro, Amil com numeral. Então me dê Vale a pena. E critiquem, pode meter o malho, pode dizer fotografia horrível, não tem nada a ver, eu aceito tudo. A ideia justamente é suscitar, provocar, né, reações. Isso que é. E, mais uma vez, muito obrigado, e eu me sinto muito feliz de estar nesse grupo. É maravilhoso. E agradecer a todos que nos entraram aqui, né, e nos prestigiaram aqui. Nós estamos aí com a bola cheia, tô vendo aqui. Ó. A galera toda aqui participando, muito bom de vocês estarem assim. Muitos comentários aqui. Ainda temos quanto? Eu vou consultar aqui minha assistente de produção. Temos quantos minutos? Já temos uns... Quanto? Temos 10 minutos. Quem quiser fazer pergunta aí, fiquem à vontade. Que eu
É que os Eu não dois estou aqui conseguindo visualizar os comentários. Talvez olhando seja uma aqui. limitação do meu celular. Ó, Se você tem uma, puder ler alguns sim, comentários. sim, sim. Tem uma aqui, ó. Como mudar essa realidade social? Vamos falar rápido, porque daqui a pouco o tempo acaba. Como mudar essa realidade social, Tássio? Olha, eu acredito que é através da educação. A educação enquanto instrumento de transformação social e emancipação humana, né? Uma educação que possa realmente produzir seres humanos conscientes, pacíficos, que tenham consciência da sua própria história e que lutem por uma sociedade mais justa, igualitária, harmônica, porque não vejo uma outra saída que não seja através de uma grande revolução na educação. A gente fala muito na crise política, na crise econômica, mas existe uma crise muito mais antiga, que é a crise do nosso modelo educacional. Então, eu acredito que o único caminho, o único caminho mesmo, é através da educação. É. Inclusive, tem uma colocação aqui de Gal, em que ela coloca que esse desgoverno desconsidera a realidade social do seu povo. Mas é justamente isso, Gal. Eu acho que já é fruto do que o professor Tasso colocou aqui, que nós somos uma sociedade, né, sem a educação, e aí, como eu coloquei na outra live, educação, desde a educação sexual até a educação formal de escolarização, não temos isso nos foi tolhido, e aí um povo sem educação, sem instrução, sem conhecimento, ela acaba elegendo, entre aspas, qualquer pessoa, né, que entra nessa loucura desse desgoverno, como você bem colocou. Então, esse desgoverno, infelizmente, é a nossa cara, né, é a cara do nosso país. Quando a gente mudar a cara do nosso país, com certeza nós vamos mudar a cara dos nossos governantes. Deixa eu ver Lembrando também, aqui. Hamilton, que a participação Isso. política ela não se resume apenas ao ato do voto, né? A gente faz a Sim. participação política no dia a dia, participando das audiências, dos conselhos, criando essa cultura de fiscalização. Independente de quem esteja no poder, a nossa função enquanto sociedade civil organizada é cobrar, fiscalizar, propor, né? A Dilma até coloca aqui que a cada 100 anos temos uma pandemia, né? Parece que né, o plano espiritual, o plano divino, que a cada 100 anos nos cobra, né, de uma forma às vezes dura, nos cobra uma modificação ou uma tentativa de renovar, né? E aqui, as violências e as misérias são naturalizadas. A professora Sayonara está colocando aqui, tá, que a violência e a miséria são naturalizadas nesse nosso tempo, né? É verdade, é verdade. A professora Sayonara, uma grande educadora, que tem essa prática transformativa, né? E realmente o educador ele não pode naturalizar a violência, o desamor. Precisamos realmente criar uma outra sociedade baseada numa cultura da paz, no respeito ao próximo, porque realmente a nossa realidade social, ela, como eu já falei, é insustentável, né? É verdade. É colocado aqui, inclusive, por um nosso colega aqui, o Amorim, que ele coloca que a desigualdade no Brasil é imensa, reforçada por uma elevada concentração de renda nas mãos de pouco. Eu diria, Amorim, que a nossa, inclusive já foi dito isso, que a nossa elite, né, a nossa elite aí governante, a nossa elite política e econômica é uma das mais cruéis do mundo, né, porque ela realmente nunca se importou com o Brasil, nunca se importou em construir um país, né, em construir realmente uma nação. Ela sempre visou lucrar ao máximo e sem dar nada em troca, sem oferecer nada em troca. Então, nós temos dois problemas, repito, nós temos dois problemas, que é tentar, né, sair dessa crise de saúde pública e depois tentar consertar ou dar um direcionamento mais correto e justo a esse país. Porque, senão, repito, vamos continuar do mesmo jeito. Nós, historiadores e sociólogos, não temos bola de cristal. A gente não pode dizer assim, o que vai acontecer depois disso? Não temos a menor ideia. Agora, temos mais uma vez uma oportunidade, como colocou Dilma, 100 anos se passaram, temos mais uma oportunidade de tentar
consertar o que já vem errado há muito tempo. Uhum. Sim, sim. Toda crise oferece a oportunidade de uma transformação, né? Exatamente. Pois é. Por isso que nós temos que aprender com a história. Eu comecei aí falando que a história, ela é uma filosofia do exemplo, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui, estou vendo aqui os comentários aqui. Estamos aqui com a bola toda. Precisamos parar de desvalorizar a dimensão do público, porque ela diz respeito a nós. Sem dúvida, quando eu digo o público somos nós. O Estado somos nós. O Estado não é o amiguinho que está lá no Planalto, não, que ele diz que o Estado é ele, que ele é que é o que representa. Ele é a Constituição. É completamente ensandecido. A Constituição somos nós, o Estado somos nós. Nós somos, né, a real, digamos assim, não é intenção, nós somos a real finalidade do Estado. Certo? Nós temos que retomar o Estado, nós, o que interessa somos nós, população. É eles que nos servem, não somos nós que devemos servir a eles. E que fique bem claro, os gestores, né, do Estado que servem a nós. E é colocado como se nós servíssemos a eles. Isso é uma coisa absurda. Não existe isso. Né? Está falando aqui das pesquisas científicas. Você, Tasso, que é um professor, 3 minutos aqui, ó, e você é um professor da área, da área pública, você pode falar bem melhor ainda do que seja essa questão do ensino público, que é um professor do ensino público e é um doutorando de uma instituição pública, né? Você pode dizer muito bem o que significa isso. Sim, é verdade, verdade. Hoje, ser professor da educação pública em um país periférico como o nosso é um desafio, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa categoria, porque eu sei da dimensão social do nosso trabalho, porque realmente nós transformamos vidas por meio das nossas aulas, e isso que nós estamos fazendo aqui é um modelo diferenciado de educação, uma educação crítica, contextualizada, emancipatória, porque nós Exato. temos como objetivo maior a construção realmente de um outro modelo civilizatório. Né? E estou avisando, não vamos parar por aqui, viu? Nossa voz, Com certeza, com certeza. Nossa voz não será calada e tem muitos outros chegando para se juntar a nós. Nós estamos crescendo. Maravilha. E trazendo ainda, Hamilton, um pouco da história das pandemias, falamos da peste negra, da gripe espanhola, da pandemia atual, mas na antiguidade tivemos também a peste de Atenas, né? No século XIX, a tuberculose, que matou muitas pessoas. Estou até com um dado aqui, mais de 1 bilhão de mortes. Enfim, imagina. Como a Dilma falou, é um ciclo de crises e precisamos nos reinventar com essas experiências históricas, extrair delas aprendizagens significativas para a criação de um outro projeto de indivíduo, de um outro projeto de sociedade. Sem dúvida. E agora, para finalizar aqui, que está terminando, eu quero deixar claro que no próximo sábado teremos, né, uma outra live da área de educação com a professora Miliane e a professora Marta, falando sobre educação, né? E acompanha aí, nós mandamos aí um programinha com os dias das lives, estamos sempre enviando, e no próximo sábado teremos a professora Miliane, a professora Marta, dando novamente um show, né, de conhecimento, de cultura, no próximo sábado. Não percam, viu? Todo sábado. Extremamente rico. Com certeza. Quem gostou, avisa os amigos, e quem não gostou, avisa os inimigos. O importante é a gente, né, divulgar isso. Valeu, meu amigo. Agradeço de coração a todos vocês que participaram e colaboraram. Show de bola estar com você. Estamos juntos e vamos continuar juntos. Muito obrigado, Hamilton. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento fecundo de troca de ideias. Gratidão e até a próxima. Até a próxima, estaremos juntos. Minha assistente, ainda tem tempo ainda? Não. Não tem mais tempo? Tá, acabou. Você? Agora que eu ia cantar...